Então, na semana passada, né, a gente falou um pouco sobre SQL, né, alguns conceitos básicos ainda, né. Qual que é a ideia de hoje? Hoje eu pretendo tentar terminar esse assunto da SQL, então, né, passar umas coisas um pouquinho mais avançadas, mais para que eu acho que vão ser úteis no dia a dia, né. E só antes disso eu quero comentar um pouquinho sobre Git, cara. Foi até uma sugestão do próprio Alexandre ali e do Fernando, pra gente explicar um pouquinho sobre como é que tá o Git, como é que funciona, como é que a gente tem trabalhado, tá? Para muitos de vocês, isso já faz parte do dia a dia, já é rotineiro, né? Mas, primeiro de tudo, eu vou mostrar como é que faz um projeto aqui. Eu tô aqui no meu GitHub, por exemplo, seja no GitHub ou seja em qualquer local que você tiver, qualquer ferramenta que você tiver para gerenciar, então o que é o Git? O Git nada mais é do que o gerenciador de versões, então o gerenciador de arquivos. Então, seja ele código-fonte, seja ele arquivo binário, seja ele documentos do Word, enfim, ele é um gerenciador de versões de arquivos. E em cima dele tem várias plataformas que fazem, que auxiliam no trabalho com o Git, tá? Então uma delas é o GitHub, outra delas é o GitLab, por exemplo, que eu tenho ele aqui também, se eu não me engano. Aqui o GitLab, aqui tem um exemplo, um exemplo do GitLab que o Gilberto estava mexendo. Então, são várias plataformas em cima do Git, né, que fazem a gestão ajudam a fazer a gestão dos teus projetos, dos teus repositórios. Então, para iniciar, eu vou mostrar um pouquinho, bem rápido, como é que seria para iniciar um repositório, né, como é que ele funciona. E daí eu vou mostrar primeiro por linha de comando e depois eu vou mostrar uma ferramenta que a gente usa, que é o chamado GitKraken, que ele auxilia bastante no uso do Git no dia a dia, tá? Que é uma ferramenta muito útil também. Então eu vou explicar um pouquinho também do Git Flow, como é que funciona, falar um pouquinho das branches, tags e tudo mais. Então eu vou vir aqui no meu GitHub, vou vir nos meus repositórios aqui, vou criar um novo repository aqui. Deixa eu... Aqui vamos criar um novo, vou chamar ele aqui de, sei lá, vamos... teste explicação Git. Então ele valida aqui já na hora, esse nome já está disponível. Então ele vai responder no endereço, né? Ele vai responder no barra, daí o meu repositório, ele Neymar, barra o nome do arquivo aqui dentro do GitHub. Eu vou botar ele como private aqui. E não preciso de um readme, vou deixar em branco, mas vou criar o repository aqui. Aí aqui, ó, se vocês repararem, tanto no GitLab quanto no GitHub, quando vocês criarem o projeto, ele vai dar uma URL para vocês para acesso, tá? Então essa é a URL do repositório de vocês. E além disso, ele vai dar alguns comandos aqui, ó. Esses comandos são para vocês utilizarem esse projeto na máquina de vocês. Então, como é que funciona isso? Então, vamos supor que eu vou aqui na minha máquina, né? Vou criar uma pasta aqui. Vou criar uma pasta na minha área de trabalho mesmo. Vou chamar aqui de nova pasta. Vou chamar aqui de meu projeto de teste. Beleza. Então, eu tô aqui no meu projeto de teste, né? Vamos supor que eu quero versionar esse cara. Então, como é que funciona isso? Quando eu tô no Windows aqui, tá? Num Linux é mais fácil, tá? Mas pro Windows, tu tem que instalar o Git no Windows, né? E, consequentemente, ele vai abrir e instanciar esse Git Bash aqui. Git Bash. Deixa eu ver se ele tem, acho que a opção aqui de abrir aqui dentro. Não tem. Deixa eu fazer diferente, então eu gosto de usar bastante o PowerShell. Vou abrir o PowerShell aqui. Daí eu vou para dentro da minha pasta. Eu troquei a linguagem do meu teclado, não troquei. Meu Deus, cara, ele não tá indo pra minha pasta de área de trabalho. Vou mover isso aqui só pro meu download, só pra ficar mais fácil.
Então, eu tô dentro da minha pasta aqui, tô dentro do meu, da minha pasta local. Se eu der um comando aqui, git status, ele vai dizer, ó, o termo git não é reconhecido com command let. Esse cara aqui, o que ele está dizendo? Que eu não tenho instalado o git na minha máquina, então por isso que eu não tenho o git bash aqui que eu comentei antes. Eu vou vir aqui, vou download, vou baixar o git aqui na minha máquina. Download for Windows, ok. Eu não tenho ele baixado aqui por causa que eu estou usando o GitKraken, daí... Só esperar ele baixar, eu vou instalar local aqui. Ok. Vou deixar o default praticamente para instalar ele. Neymar, Oi? a gente tem uma dúvida, não sei se pode falar contigo agora, Claro, pode. sobre o Git, lá no GitHub, sobre os repositórios. Estava pensando, tem uns limites de repositórios que ficam ali expostos, eu acho que são 6, né, que pode deixar públicos ali como favoritos. Uhum. E normalmente tu usa um repositório para cada projeto. Eu estava pensando, se teria como fazer um repositório que fosse como se fosse um repositório que tu guarda outros repositórios dentro dele, ou isso não é aceitável dentro do GitHub ou no Lab, sei lá. Assim, na verdade, aceitar ele aceita, porque tu pode botar o que tu quiser dentro do teu repositório. Então, por exemplo, se tu quiser criar um repositório e botar 10 projetos lá dentro, ele vai aceitar, sabe? Só que pra ele vai tratar como se fosse um único projeto. Então, Sim, vai ficar meio esquisito lá dentro. exato. Ah, beleza. Ele terminou de instalar meu Git aqui, vamos ver se... Git status, ele deve pedir para fechar o terminal, abrir de novo. De qualquer modo, agora ele deve ter aberto o Git Bash para mim, então vou entrar aqui dentro do projeto. Tá aqui, ó. Git Bash. Então vou botar um Git Bash here. Ele vai abrir um terminal muito semelhante a um terminal Linux, né? Então aqui dentro, por exemplo, eu posso dar um Git status, né? Ele vai dizer, ó, not a Git repository. Então o que acontece? O que define que ele é um Git repositório? É ter essa pastinha .git dentro da pasta aqui. Então para isso, como é que funciona aqui? Eu criei meu repositório no GitHub aqui, né? Deixa eu voltar para ele aqui, onde é que eu estava? Aqui. Eu criei meu repositório aqui no GitHub, né? E consequentemente eu quero usar esse repositório que eu criei no GitHub localmente. Porque o Git, ele funciona 100% local. Se eu aqui, por exemplo, ó, vou fazer um exemplo para vocês, ó. Eu vou pegar esses comandos que ele me deu aqui, vou pegar o git init aqui primeiro, então, primeiro comando, né? Vou executar ele aqui, paste. Git init, ó, ele pegou... Git init. Aí. Então ele inicializou um repositório vazio dentro do Git. Então se eu dar um ls-la aqui para listar os arquivos, ó, ele criou uma pasta .git. Isso aqui, se eu vier aqui e der um vi, por exemplo, readme.md, é um arquivo, eu estou criando um arquivo, né? readme.md, eu devo
Vamos dar um insert aqui, vamos botar aqui meu projeto de teste. Beleza, eu gerei um arquivo, criei um arquivo na nossa pasta. Se eu der um git status aqui, ó, ele vai dizer, ó, eu estou na branch master do meu projeto, sem commits ainda, e untracked files. O que quer dizer? Esse arquivo que eu criei, git readme, eu não adicionei ele para o controle de versão do git ainda. Então, para incluir ele, eu tenho que dar um git add. Eu posso dar um git add ponto para ele adicionar a pasta como um todo, ou um git add e o arquivo em si que eu quero adicionar. Vou dar um git add ponto, né? Então, se eu der agora um git status aqui, tá aqui, ó, ele tá verdinho. Por quê? Ele adicionou para o controle de versão do Git e o Git entendeu que ele é um arquivo novo, que na minha versão anterior ele não existia esse arquivo. Então, eu estou adicionando ele agora. Aí, beleza, vamos supor que eu criei meu arquivo aqui, está tudo certo. Eu quero dar um commit, eu quero gravar essa alteração. Então, eu vou dar aqui um git commit -m, que é uma mensagem, né? E eu vou botar aqui meu primeiro commit. Depois eu vou mostrar como fazer isso via ferramenta, é bem mais fácil, tá? Esses comandos não se atendem tanto a eles, mas esses comandos todos, mesmo assim se vocês tiverem dúvida, eles estão aqui, ó. Quando tu cria um repositório ou no GitHub ou no GitLab, ele mostra esses comandos aqui. Então, vou dar um git commit -m, minha mensagem, né? Se eu der algum git status aqui de novo, tá aqui, ó. Git status on branch master not into commit. Ou seja, ele já commitou esse arquivo, new file, ele já está dentro do meu controle de versão. Se eu vier aqui agora, der mais um vi, readme, não sei porque o autocomplete não está funcionando, mas tudo bem. Ah, eu escrevi errado também, né? Eu escrevi tudo errado, por isso que não funciona, né? E eu vou dar um insert aqui. Vou botar meu primeiro projeto de teste e vou botar os 3 pontos no final. Só vou editar uma coisa simples. Se eu der um git status agora, ele vai me dizer que eu modifiquei esse cara. Ó, modified. Então, eu fiz uma alteração no arquivo readme. Aí, se eu quisesse ver a diferença, eu poderia dar um git diff. Se eu não me engano, é aqui, ó. Aí ele vai mostrar qual que é a diferença, ó. Então esse é como é que estava e esse é como é que ficou, com os 3 pontos no final. Então isso tudo está acontecendo local. Então eu já consigo com o Git ter um controle de versões local na minha máquina. Ou seja, em nenhum momento eu estou fazendo backup disso remoto, em nenhum momento eu estou fazendo backup disso em outro repositório, mas aqui local, se eu vier aqui agora, vamos supor aqui, eu vou pegar esse arquivo, ele está modificado e eu já dei um commit nele, né? Dei um ls-la aqui, eu vou dar um rm-rf, esse arquivo aqui. Ele não está mais aqui, ó. Se eu der um git status, ele removeu. Putz, perdi meu arquivo, né? Eu posso pegar, posso dar um git revert, acho que é git revert, git revert, deixa eu lembrar o comando. Não. Git status. Não, aqui eu acabei revertendo a master, ó, eu botei o comando errado. Daí eu acabei excluindo de vez esse arquivo. Vamos criar ele de novo aqui. Agora com o nome certo. readme.md. Ok.
git add ponto git status, beleza. Vou dar um git commit -m -m minúsculo, então tem que cuidar como é que tu coloca. Caramba, tô digitando tudo errado. Beleza, comitei esse arquivo. O que eu queria mostrar aqui, eu digitei o comando errado ali de cima, tá? É que se eu perder esse arquivo localmente aqui, eu posso recuperar ele localmente a partir dos outros commits que eu fiz na master, tá? Só que isso só local. Qual que é o perigo disso? Se eu perder minha máquina, mesmo tendo versionamento, eu perdi tudo. Por causa que daí eu não tenho backup disso. E é para isso que essas plataformas como GitLab, como GitHub, que são repositórios remotos, elas nos ajudam com isso. Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui agora, né? Eu vou pegar esse comando, git remote add origin, tá? E na URL, eu vou botar o URL do meu projeto aqui, ó, que ele mesmo já colocou para nós aqui. Então, vou pegar isso aqui, vou colocar aqui, ok, ele adicionou, e eu vou dar um git push -u origin. Isso aqui não vai ser main. Aqui vai ser a master. Por causa que eu não renomeei a branch. Eu estou na branch master. Ok. Aqui, ó, para quem trabalha com Windows, tá? Ó, ele pediu aqui o login para o GitHub, tá? Então, vou dar um sign up with browser. Ok, ele vai pedir acesso. Ok, authorize. Deixa eu ver se ele já liberou aqui. Já liberou. Foi. Então já posso fechar essa URL. Ele liberou no meu terminal aqui, né? Se eu der um git status aqui, ele não vai ter mudado nada, né? A diferença ele vai dizer, ó, isso aqui, ó. Your branch is up to date with origin master. O que isso quer dizer? Se eu der um refresh agora aqui no nosso repositório, ele vai estar aqui, ó, o nosso readme. Ele vai ter linkado essa pasta local aqui da minha máquina com o repositório remoto. Então, se eu vier aqui no repositório remoto, por exemplo, e eu fizer alguma alteração aqui, não sei se ele vai me deixar fazer isso, deixa eu tentar dar um edit que ele vai deixar. Primeiro projeto é teste, ponto, vou botar aqui, olá, mundo, que seja. Ok, aqui eu vou estar fazendo um commit, tá? Então aqui, alteração de testes. Adicionei aqui no remoto. Se eu der um git status aqui de novo, ele vai dizer que o branch is up to date, só que na verdade ele olhou o que eu tenho local aqui com o que eu tinha comitado. Porém, ele não identificou que eu tinha uma alteração aqui no arquivo. Para ele pegar isso, eu venho aqui, eu dou um git pull. Eu dando um git pull, ele vai lá no repositório remoto e ele vai ver, opa, ó, eu tive uma alteração. E daí ele pegou do repositório remoto, que é aqui a nossa URL, e ele pegou uma alteração no arquivo, ou seja, 3 inserções e um delete. Daí, se eu vier local aqui, der um git status agora, ele não vai ter mudado. Se eu der um vi readme aqui, ele vai ter baixado o nosso Olá Mundo que a gente tinha feito aqui no repositório remoto. Então, tudo isso aqui é muito útil, principalmente se tu estiver trabalhando em várias pessoas no mesmo projeto, tá? Se tu estiver trabalhando em várias, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho, eu estou fazendo trabalho em casa, estou fazendo trabalho na faculdade, estou fazendo trabalho no meu trabalho. Então, tipo, em vez de tu ficar copiando o arquivo de um lado para o outro, cara, cria um repositório, sobe no Git e lembra sempre de fazer o commit e o pull ao final do teu trabalho, que
Porque onde quer que tu tiver, tu só vai baixar esse projeto e tu já vai ter todas as tuas alterações. Então, de uma maneira bem... Pois não? Esse eu ia te perguntar, o que a gente faz, assim como boa prática de utilizando o Git? Uhum. É legal eu fazer, antes de criar o meu projeto, quando eu crio o meu repositório local ali, uma pasta, eu já inicio um init antes de começar o projeto. Por exemplo, vou fazer uma estrutura, parte front-end ali de web, criei a estrutura principal ali, com os primeiros arquivos HTML e tudo mais, Sim. style, JavaScript. E aí eu comito antes de colocar já as bases do código, ou eu faço a minha primeira codagem ali, entre aspas, e depois comito. E assim, qual seria o Cara, melhor fluxo para mim escrever um projeto com versionamento direitinho para não dar problema assim, sim. se der algum problema? O melhor seria sempre começar pelo versionamento, tá? Antes do projeto. Porque tu nunca sabe, cara. Tu pode perder tua máquina, pode corromper teus arquivos, sabe? Sem querer, tu pode dar um delete, um shift del lá e mandar os arquivos para o Beleléu sem tu nem perceber, sabe? Então, o recomendado seria sempre que tu estiver fazendo um projeto, tu já começar com o Git. Agora, claro, se tu tá fazendo só uma POC, só aquele teste que tu vai fazer só para ver se funciona e depois tu vai jogar fora aqueles arquivos, daí não tem por que criar o Git, não tem por que criar o versionamento, né? Se é aquela coisa pontual. Agora, sempre que tá falando em projeto, o ideal seria sempre começar com o versionamento. Pro caso, se você já tiver algum projeto seu, tá? Se voltar aqui no... onde ele mostra os comandos principais, deixa eu ver se ele mostra para mim de novo aqui. Vou tentar criar um novo projeto aqui só para ele mostrar de novo para nós aqui, ó. Eu vou criar um novo projeto public e depois eu excluo ele, teste 2. Com private aqui, ó. Se eu der um create aqui, ó, o que acontece? Além desses comandos, ó, isso aqui é para criar, dar um git init de um projeto novo, existente. Agora, se tu já tem, por exemplo, se tu já codou uma página, se tu já fez coisas na tua máquina e tu só não commitou, tu só roda esses comandos aqui, ó, que na verdade é só os últimos comandos que a gente rodou no nosso projeto inicial, que é o quê? Isso aqui, eu estou vinculando nossa pasta, nosso repositório local, né? Aqui sempre lembrando, né? Eu estou dentro da pasta que eu quero adicionar o Git, né? Então, eu estou vinculando aquela pasta local ao repositório remoto, que a gente chama sempre de origin. Então, e aqui é o URL do projeto. Aqui, para falar de branch, eu vou falar de branch um pouquinho mais com o GitKraken, tá? Por isso que eu não vou falar muito a questão da branch aqui, mas aqui basicamente o que ele está fazendo? Ele está criando uma branch, né? Dizendo que ela é a branch master principal, né? Chamando de main aqui, e está fazendo um push para cima dessa branch. A única diferença dos comandos que eu rodei ali foi que eu não fiz para cima da main, eu fiz um pull direto na master. Tá, e daí eu já explico um pouco mais essa questão das branches também. Mas, de novo, pensando em projeto, é sempre bom começar com o versionamento primeiro. E pensando em POC ou teste, daí não faz muita diferença, sabe? Valeu. Então, se olhar aqui nos meus repositórios, né? Então ele vai ter aqui o nosso teste de explicação Git. E daí vocês viram que esse cara, ele é muito para trabalhar por linha de comando. Pode trabalhar por linha de comando? Pode. Pode fazer coisa errada. Tem o GitGui também, que vem junto com o Git, que é uma interface para você ver as interações com o Git. Então, deixa eu ver aqui se ele mostra. Eu estou na branch master. Tu pode ver que ele é bem estranho, esse cara. Ele não gosto muito da usabilidade dele. Entre ele e linha de comando, eu acabo preferindo linha de comando, sabe? Não sei nem como é que esse cara funciona direito, tá? Uma opção de ferramenta interface gráfica, tipo o GitGui, para interagir com repositórios Git é o GitKraken. Então, esse é o cara, tá? O GitKraken, se eu não me engano, ele tem uma licença open source, GitKraken. Eu tenho a versão paga dele. Ele tem uma opção free, só que ela é limitada, tá? Ela tem algumas limitações. Se tu não quiser essas limitações,
A versão free ela já ajuda bastante, tá? Já é muito útil. Agora, se tu quiser uma evolução um pouco a mais, tem a versão paga que vale muito a pena. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho vários repositórios. Ó, esse é um repositório que eu tava mexendo. Então aqui, ó, ele traz de uma maneira mais, vamos dizer assim, visual, como trabalhar com o Git. Eu vou criar um novo repositório aqui. Eu podia criar, eu mesmo vim aqui, em vez de dar um git init aqui na pasta, em vez de eu ir lá no meu GitHub e eu criar o repositório lá no GitHub, que nem eu fiz clicando aqui nos meus repositórios, botão new, né? Eu poderia ter feito tudo aqui pelo GitKraken. Eu posso aqui, ó, né? Eu poderia vir aqui, ó, ele tem integração, né, com GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure DevOps. Eu poderia vir aqui e criar. Como eu já criei, só vou fazer um clone desse repositório. Então eu vou vir aqui, eu vou fazer um clone desse cara. Aí o clone eu posso fazer de um repositório, de uma URL local que eu tenha, ou vou fazer do GitHub. Então eu vou pegar do GitHub. O repositório que eu quero fazer o clone vai ser, então eu vou lá para o meu downloads. Eu tinha meu projeto de teste, né? Eu vou fazer para dentro da pasta downloads mesmo, só para vocês verem aqui. Não vou mexer nesse que eu tinha feito local. Então, caramba. Ok. E daí aqui, ó, ele pede para selecionar o repositório remoto. Então aqui ele tem os meus repositórios, né, que eu tenho lá. Então eu vou pegar esse teste explicação kit aqui, que é o mesmo que eu estava mexendo. Ele vai criar essa pasta, né, teste explicação git, dentro da minha pasta downloads. Vou dar um clone de repo. No caso aqui, eu já autentiquei, tá, no GitHub, já tá logado aqui. Se não tivesse, tinha que vincular a tua conta do GitHub aqui, autenticar, fazer todo esse processo. Vou pedir para abrir o repositório e olha só que legal aqui, ó. Ele traz todas as minhas iterações, ó. Então o meu primeiro commit, ó, ele trouxe aqui o meu readme, ó. Eu posso clicar aqui, ó, e eu posso ver quais que foram as alterações, ó. E aqui eu tenho a opção de lado a lado, eu tenho a opção de em linha para mostrar, né? Tem esse cara aqui, acho que é esse aqui, inline view, né? Que é como ele mostra lá no git bash, lá quando eu dar um git diff, ou ele mostra num split view aqui. E além disso, ó, eu posso ir vendo todos, ó, quem que foi o autor, o que que fez, ó. Então, ó, eu tinha dado o commit, eu tinha revertido o meu primeiro commit lá com aquele comando que eu rodei errado. Eu criei o meu primeiro commit de novo, o meu arquivo, né? E daí olha só que legal, ó. Aqui, ó, lá no repositório do GitHub, ó, ele traz a diferença aqui, ó, que eu comitei no GitHub, não local. Eu modifiquei o arquivo e daí ele me mostra qual que é a diferença aqui também. Então, e além disso, uma outra coisa interessante, ó, essa daqui, essa master aqui, é a branch que eu estou trabalhando, é o ramo de trabalho que eu tô trabalhando nesse arquivo. E além tem duas coisas aqui, ó. Ele mostra essas duas carinhas aqui, a origin e a local. Ele quer dizer em qual posição do meu ramo que eu tô, que está a minha branch. Então aqui eu tô com a master em ambas as posições, ambos, tanto local quanto remoto, eu tô na mesma posição. O que isso quer dizer? Cuida só, vou vir aqui agora, né? Vou editar esse cara, olá mundo, vou botar 3 pontos no final aqui. Vou dar um commit aqui também, vou botar um teste aqui, vou commitar, né? No repositório remoto. Se eu ver aqui no GitKraken agora, eu posso dar um pull aqui, ó. E ele, opa, perdão, dei o pull, ele já atualizou, tá? Deixa eu só atualizar de novo aqui e não dar o pull para ele trazer a diferença. Vou botar uma exclamação ali no final. Comitei esse cara. Daqui a pouquinho ele já vai identificar que teve uma diferença lá no repositório remoto. Deixa eu tentar fazer alguma interação com ele aqui. Aí, ó. Então, o próprio GitKraken ele identificou que no repositório remoto eu tive uma atualização. Ó. Então, ele disse, ó, lá no repositório remoto eu botei 2 exclamações. Porém, eu tô ainda no repositório local. Ó. Então, o meu repositório local, eu ainda tô nesse commit, ainda tô nessa visão aqui. Então, localmente aqui, eu ainda não tenho aquela visão lá. Então, eu vou dar um catch aqui no readme, por exemplo. Ele está aqui, ó, lá mundo, sem os 3 pontos e sem a exclamação no final. Se eu vier aqui agora e daí executar o pull, que é a mesma coisa de eu vir aqui no terminal e dar um git pull, ó,
ele vai me posicionar a master, vai deixar os dois sincronizados. Então deixou os dois sincronizados. Se eu dar o mesmo cat agora aqui, ó, ele não está printando aqui. Ah, é claro, é que eu estou no lugar errado, estou no repositório errado, tá? Porque ele baixou esse cara aqui no teste. Aí, cat read, que eu baixei em outro repositório, tá aqui. Então, beleza, ele facilita muito essa questão. Ah, como é que eu faço um commit com ele? Vou fazer uma alteração local aqui, vou dar um vi aqui no readme, tá? E vou trocar aqui o Lamundo. Caramba, por que tá? Ah, claro, certo. Testando apenas o Gitkraken. Ok, eu posso dar um git status aqui, ele vai me dar a diferença. Ou, se eu olhar no Gitkraken, olha só que legal, ó. Esse whip é o work in progress que ele coloca aqui. Então, esse cara aqui, ó, ele criou, ele identificou aqui que eu tenho uma alteração local, que ela tá aqui, ó, ele identificou qual que é a alteração, e que eu teria que fazer commit dela. Porém, tu vê que ele nem habilitou o botão de commit aqui. Por quê? Vamos supor que eu tivesse mais arquivos aqui. Eu vou pegar aqui no meu git bash, vou dar um vi aqui, readme2.md, apenas teste. Vou escrever aqui, ESC2. Ok. Se eu voltar para cá, ele identificou que eu adicionei um arquivo. Aqui eu posso escolher no Gitkraken, eu posso fazer isso via bash também, tá? Mas o Gitkraken facilita isso. Eu posso escolher aqui qual arquivo eu quero commitar. Então eu vou dar um stage file, porque eu quero commitar só esse cara aqui, ó. Então eu não quero commitar esse readme2, eu adicionei errado esse arquivo, tem alguma coisa errada. Então eu vou botar aqui meu commit da alteração. Beleza, vou commitar aqui, ó. Ele automaticamente já commitou local, ó. Então localmente ele já fez o commit. Ah, eu posso pegar esse arquivo local aqui e se eu vier nesse botão aqui push, ele vai fazer a mesma coisa que o comando push que a gente rodou no terminal antes. Ele vai submeter esse cara para o repositório remoto, que no caso aqui é a origin. E daí tá aí, ó. Então se eu olhar agora no nosso repositório remoto aqui, dar um refresh, tá aqui a mensagem. Ah, e esse arquivo que eu fiz errado aqui, eu posso vir aqui, eu posso descartar. Eu não quero esse cara, eu quero resetar esse cara. Tá feito. Uma outra coisa, aquele que eu tinha feito antes que eu acabei digitando o comando errado, né? Vou vir aqui, vou remover toda a pasta aqui, né? Ó, se eu olhar aqui, ele não tem mais nada aqui dentro. Se eu vier no Gitkraken aqui, ele tá mostrando, ó, um delete. Deletei o arquivo, perdi tudo. Eu posso só vir aqui, ó, dar um discard changes. Ele voltou o nosso arquivo aqui para dentro. Tá aqui ele. Então, ele é uma ferramenta muito poderosa e muito fácil de usar, muito intuitiva, sabe? Outra coisa que é muito interessante nele é a questão do stash e do pop. Vou mostrar um pouquinho agora o que é um stash aqui. Vou dar um vi readme. Vamos pegar Gitkraken, vamos botar 2 exclamação aqui. Beleza, ele identificou uma alteração e olha só o que acontece. Eu vou explicar um pouquinho, para explicar o stash e o pop melhor, vou explicar um pouquinho a questão das branches. O que são branches? São ramificações vamos dizer assim, do teu código fonte. Vamos pensar um projeto. Nós temos a nossa master, então normalmente a gente trabalha com um cara chamado Gitflow. Vou pegar aqui, tem vários exemplos de Gitflow, tá? Na internet, tá? Então, deixa eu ver se aqui tem um desenho legal. Aqui tem um desenho legal. Ó, esse é um exemplo de Gitflow. O que acontece?
a gente tem nossa branch master. O que é a nossa branch master? Nossa branch master é a nossa branch principal do projeto. É onde que a gente diz, ó, aqui é o que está em produção. Então, o que acontece? O que está dentro da nossa branch master é o código fonte, isso falando de aplicação, tá? É o código fonte relacionado à aplicação que está rodando em produção, a versão que está rodando em produção. Cada uma dessas tags que a gente tem na master são versões que a gente fez. Então, o que acontece? Eu gerei a versão 1, eu gerei uma tag. Depois da versão 1, eu gerei a versão 2, gerei outra tag. Como é que eu faço isso, tá? E como é que eu trabalho nesse cara? Daí tem essa branch chamada de development. Essa branch de development, ela é feita a partir da master, ó, se vocês repararem, ó. Então eu gerei a versão 1 na master, a partir dela eu criei uma branch development, então seria a mesma coisa que eu vir aqui, ó. Vou fazer isso no Git Kraken, vou clicar com o direito aqui, vou botar um create branch here, development. Beleza. Ó, ele diz que eu tô com as minhas duas branches na mesma posição, tá? Então, o que isso quer dizer? Eu dupliquei o meu código. Então, eu tenho uma versão do meu código na branch master e eu tenho uma versão do meu código na branch development. Nesse caso aqui, as duas estão iguais, porque eu acabei de fazer a cópia de uma delas. Porém, eu estou baixado, ó, na development. Tanto que se eu vier aqui no git bash, eu der um git status aqui agora, ele vai dizer, ó, eu estou na development. Ele não vai mais dizer que eu estou na master, que nem ele estava mostrando anteriormente para mim aqui, ó. Normalmente, tá, a gente evita fazer commit na master, tá? Na maioria dos casos é problema fazer commit na master. Então a gente sempre cria uma branch de desenvolvimento e a gente trabalha na branch de desenvolvimento e a gente só faz merge da branch de desenvolvimento ou das branches de versão, de hotfix, enfim, para cima da master. A gente só faz o commit inicial mesmo na master, tá? Então aqui, eu estou na branch de desenvolvimento, eu vou pegar essa alteração que eu fiz aqui e eu vou dar um stash nela. O que é um stash? Isso é uma ferramenta do próprio Git Kraken aqui. Eu não sei se no Git Bash ele tem isso. Ó, eu botei aqui como work in progress. Ele mesmo coloca para nós como work in progress. E ele deixa em standby ali. O que eu posso fazer aqui? Eu vou lá no nosso repositório, tá? Remoto. Eu vou pegar aqui então no GitHub. Se eu olhar aqui no GitHub, eu dar um refresh aqui, ó. Repare que aqui em cima tem a opção da branch também. Eu tenho a master e a development ela não está aparecendo, porque a gente não fez push para o remoto. Ó. Então se aqui olhar, ó, ele está marcando só o local. Eu vou fazer o push para o remoto, para o origin. Ó. Então olha que fácil que é com o Git Kraken. Ele faz tudo para a gente. Ó. Então agora sim, eu vou dar um refresh aqui na página de novo. E aqui está a opção da development. Eu vou pegar a development aqui e eu vou editar aqui na development. Vou editar aqui, vou botar Git Kraken, 3 pontos, vou botar mais um teste aqui e vou cravar assim. Ajustes feitos. Isso aqui é um cenário, pessoal, imagina assim, um time de desenvolvimento, 3, 4, 5 desenvolvedores trabalhando no mesmo projeto, muitas vezes editando os mesmos arquivos. Então, dependendo, vai ter situações onde que todos vão estar trabalhando na mesma branch, vai ter situações que cada desenvolvedor vai ter sua própria branch. Tudo depende da situação que o pessoal está trabalhando, tá? O Git Flow, ele estabelece um padrão, que é tu trabalhar em cima da development, né? E tu ter algumas evoluções em branches apartadas, ó. Então, eu tenho branches de features, que eu estou implementando. Então, para cada feature, eu estou criando uma nova branch. E branches de hotfix, que são a partir da master, né? Que são feitas toda vez que eu encontrei um hotfix na produção. Então, encontrei um hotfix na produção, eu faço uma branch a partir da master, corrijo e daí eu integro para development depois. Para que daí, quando as features que estão sendo feitas integrarem para development também, aqui na development eu vou ter o código que eu fiz na hotfix e o código que eu fiz nas features. E daí, quando eu gerar uma release a partir dessa development, vai ter esses dois códigos juntos. E daí, consequentemente, isso depois de testado e tudo mais, eu retorno isso para master como sendo uma nova versão. É um pouquinho confuso no começo, tá? Mas vou tentar exemplificar aqui e ver se fica um pouquinho mais claro para vocês, tá?
Então olha só que legal aqui, eu fiz um update remoto da nossa branch development, né? E esse work, eu tinha botado isso aqui como work in progress em progress local, né? Eu vou pegar esse cara, eu vou voltar, vou dar um pop, né? Para dizer que eu quero voltar essa alteração, né? Como sendo que eu estou fazendo ela. Então tá aqui, ó, localmente eu tinha botado, testando apenas o git-cracking e 2 exclamações aqui. Eu fiz uma alteração no mesmo arquivo no remoto, então o que vai acontecer? Eu posso utilizar do stash para fazer o seguinte, ó, eu vou utilizar o stash, vou fazer um pull da remoto, ó, ele vai fazer o pull sem erros. E quando eu der um pop, ele vai dar um conflito. Ó. Por quê? E por que eu utilizei o stash? Tá? Se eu não tivesse utilizado o stash, ele tinha dado o conflito quando eu tinha tentado fazer o pull. Porque tanto no remoto quanto nesse work in progress que eu tinha local, a gente alterou o mesmo arquivo. Então aqui ó, ele deu um conflito. Ó, ele diz aqui, ó, merge conflicts detected. Então eu tenho que resolver esse conflito aqui. Daí aqui ó, o git-cracking ele nos ajuda a isso. Então ele diz, ó, o teu commit na development, ele estava com esse código aqui, testando apenas o git-cracking 3 pontos. E aqui o teu stash que tu está tentando aplicar, ou seja, o que tu tinha local, ele estava com exclamação. O que tu quer fazer? O que tu quer manter? Então aqui eu vou pegar, por exemplo, eu vou dizer, eu quero só esse lado, ou eu quero só esse lado, ou eu quero os dois. Eu vou adicionar os dois, vai ficar duplicado. Aqui embaixo ele está mostrando o resultado já. A versão paga, ele me permite editar aqui. A versão free, ele não vai permitir editar aqui embaixo, tá? Para resolver o conflito. Então, por exemplo, aqui eu vou dizer, não, eu quero os dois, mas na verdade eu vou deixar um misto. Eu quero isso aqui. Ponto e exclamação. Tá? A versão paga, ela deixa fazer isso. A versão free não vai deixar. Então, tem que resolver o conflito de outro jeito. Vou salvar isso aqui. Ok, salvei. Ele já adicionou para stage file. Aqui, né? O nosso conflito. Se eu olhar aqui, ó, ele alterou. Ó. Ele botou o que a gente botou lá, ele botou como sendo a novo estado daquele arquivo. Eu vou dar um commit aqui. Eu vou botar aqui resolvido o conflito. E vou commitar. Comitei, posso dar um push para o remoto, vai resolver. O nosso stash, ele vai continuar aqui, ó. Então eu ainda não perdi aquele exclamação que eu tinha posto. Se eu não tivesse feito stash, vou tentar reproduzir de novo aqui para vocês verem. Eu vou dar um vi aqui no readme. Aí aqui eu vou botar depois do teste, eu vou botar um ponto. Vou botar um ponto. Ok, ele está aqui a minha alteração com um único ponto depois do teste. E eu vou lá no remoto e eu vou alterar lá de novo, aqui. Vamos editar aqui de novo. Só vou dar, ó, ele já pegou a alteração aqui, ó, que eu tinha feito local, né, como eu já dei o push. E aqui em vez de ponto eu vou botar exclamação de novo, só para bagunçar. Feito ajuste. Ok, vou commitar, né. Lembrando, eu estou na development aqui, tá? Estou na mesma branch que eu estava local. E agora, sem fazer o stash do que eu tenho local, desse arquivo work in progress que eu tenho, no que eu tentar dar o pull aqui, ele já vai dar o conflito. Ó. Ele já deu o conflito aqui. E o git-cracking, ele é inteligente. Então, ó, ele mesmo fez um auto stash before merge. Ó, porque ele identificou que as alterações que eu estava local aqui, elas estavam sendo feitas no mesmo arquivo que foram feitos no remoto. Então aqui ele me mostrou, nesse caso aqui eu vou querer só o lado B, eu não vou querer o lado A, vou salvar, vou commitar, e daí commitei, fiz o push, está resolvido o conflito. Se eu não tivesse o stash, eu perdi o meu estado que eu tinha local. Então, beleza, mas foi tu que fez o merge, foi tu que escolheu aceitar o remoto. Mas vamos supor que tem uma situação que sem querer tu fez um merge errado, alguma coisa errada, eu teria perdido o meu estado local. Por isso que é interessante fazer o stash quando tu vai fazer merge, quando tu vai fazer alguma coisa e tu não commitou nada ainda. O ideal seria sempre ter tudo commitado antes de fazer merge, antes de fazer outra coisa, mas se não der,
o stash ele nos ajuda nesse ponto. Então olha só, a nossa master ela está ainda lá embaixo. Então aqui ó, a nossa development ela andou. Então vamos supor aqui que eu vou criar aqui então, ó, a partir da nossa development eu vou criar uma outra branch. Eu vou criar aqui uma feature 1, tá? Vou dar um push. Vou criar a partir da development também uma feature 2. Vou dar um push. E daí eu vou criar 3 novos arquivos aqui. Então vamos para feature 1. Vou vir aqui, eu dar um git status para conferir, né? Eu estou na feature 1. Então aqui eu vou dar um vi, eu vou dar um index.html aqui, só para ter algo. Vou botar aqui olá mundo. Ok, adicionei o arquivo, vou dar um stage criado arquivo index.html. Imagina que é um time de desenvolvimento, tá? E daí eu tenho uma pessoa trabalhando nessa feature 1, essa uma pessoa acabou de fazer a feature dela, commitou no mesmo projeto, né? Vou dar um push desse cara. Eu tenho outra pessoa trabalhando na feature 2, então vou criar aqui git status, ó. Index.html index2.html. Olá mundo 2. Eu vou dar um commit aqui também. Criado arquivo index2. Commitei, dei o push, certo? Então olha só, aqui o que está acontecendo. As duas branches saíram da nossa development. A nossa development ela ficou para trás, né? Ou seja, ela está nessa posição aqui ainda. E a nossa produção está lá embaixo. Então a nossa master está lá embaixo. Olhando de novo aqui para o Git Flow, eu estou mais ou menos nesse cenário aqui, ó, onde que eu tenho minha produção lá embaixo, eu tenho minha development com algumas alterações de desenvolvimento, eu tenho duas features, certo? Agora, vamos supor que eu tivesse um hotfix, eu tivesse um problema na minha produção. Eu criaria um release aqui, então um hotfix aqui. Então vou dar um create branch here, hotfix 1. O nome das branches vai de acordo com cada empresa, tá? Nós temos uma nomenclatura padrão ali na empresa, cada empresa normalmente cria uma para si mesmo, com exceção da master e development. Essas é meio que padrão para todo mundo, tá? Então eu vou dar um push aqui, então aqui eu tenho meus times de evolução trabalhando nas features 1 e 2, e aqui eu tenho meu time de sustentação trabalhando num hotfix. Eu vou vir aqui, vou dar um git status aqui, só para garantir que eu estou na hotfix. Então eu vou alterar o nosso readme aqui mesmo, fingindo que eu estou fazendo um hotfix. Pô, aqui eu botei git kraken. Então aqui, vamos botar bonitinho aqui o nome do git kraken aqui, que ele está errado aqui. Vou botar git kraken, ok. Vamos supor que a gente corrigiu nosso hotfix, né? Eu poderia fazer o commit direto pelo terminal, mas eu estou fazendo pelo git kraken para mostrar para vocês a facilidade que é de trabalhar nele, tá? Com o git. Então, feito hotfix. Então aqui, por exemplo, o importante é nos commits, nas messages, sempre tentar ter um commit sugestivo, tá? Então se eu der um push aqui, olha só, olha a quantidade de branches que eu tenho que andaram aqui, vamos dizer assim, ó, e eu tô com minha master e minha development parada. Então, olhando para o fluxo do Git Flow aqui, o que acontece agora, né? Então, eu reintegro tudo isso para development. Olha essas flashes aqui. Então, estou pegando minha hotfix, mandando para development. Estou pegando minhas features, estou mandando para development. E daí, olha só o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou selecionar minha development. Então, o local aqui eu estou nela. Na dúvida, git status.
ele sempre vai mostrar aqui, mas o Git Kraken, ele nos auxilia mostrando esse checkzinho no lado aqui, ó, ou na lateral aqui, ó, você pode ver, tá? Todas as branches e tudo mais. Aí eu vou pegar então o nosso hotfix, vou fazer um merge para development. Opa, ele deu um conflito. Aí ele vai mostrar aqui para mim, ele vai dizer, ó, deu um conflito, ó. Aqui tinha testando o Git Kraken com os pontos, aqui tá a hotfix. Ah, eu quero os dois, porque eu vou botar, então, aqui eu vou botar ponto, exclamação, assim. Então eu tenho o hotfix e tenho o que estava sendo feito na development. Eu garanti os dois. Então beleza, resolvi o conflito, ok. Então tá aqui o merge, ó. Ele já linkou aquela branch com a development. Reparem que aqui eu não fiz o push ainda, tá? Eu estou trabalhando local, ó. Então eu vou local. Além disso, eu vou fazer agora. Eu fiz o merge da hotfix, eu vou fazer o merge da feature 1. Não tem ordem, tá? A ordem vai depender do projeto, dependendo dos commits, tá? Não tem um default de ordem, a ordem vai muito de como está o teu projeto. Ó, esse merge ele não deu conflito, por causa que eu não mexi no mesmo arquivo. Então, eu vou fazer o merge da feature 2. Olha só que legal, tudo local. Se eu olhar remoto a nossa development, ela não tem essas alterações ali ainda. Então eu vou vir aqui para a nossa development, ó, eu vou vir na raiz dela, ela só tem o readme aqui. Agora, se eu ver aqui na nossa development local, ela está aqui, ó, ela tem o readme, o index e o index 2. Ah, fiz cagada. Cara, vem aqui, ó, dá um duplo clique aqui, ele vai resetar a development local para cá. Ou seja, ele vai assumir tudo o que está no remoto. Esses merge que eu fiz aqui, ele vai desconsiderar. Não, mas eu estou ciente, aquilo que eu fiz está correto. Dá um push, ele vai reposicionar no origin a branch de development. Se eu der um refresh aqui, ó, tá aqui os 3 arquivos para nós. Com isso, a gente fez esse passo do Git Flow aqui, onde que a gente reintegrou as features e os hotfix para cima da development. Então, beleza. Agora, cara, eu quero gerar uma release disso. Então, eu venho aqui a partir da development, crio uma branch chamada release 1, certo? Criei essa release. Eu posso ter commit dentro da release ou não. Essa release normalmente é o que vai para teste. Então, eu gero uma versão a partir desse código para isso aqui para teste. Até aqui estava só os desenvolvedores trabalhando. A partir desse momento eu disponibilizo para o pessoal de testes, para os testes automatizados, enfim, para as nossas esteiras de teste, para daí testar essa release. Se surgir algum hotfix no meio da release, ó, eu posso corrigir, certo? Se não surgir, beleza, está tudo certo, eu vou mandar para a produção esse cara, né? Então eu vou pegar a nossa master e vou mandar a nossa release lá para master. Então merge release into master. Mandei para master, eu estou fazendo o push aqui, eu crio uma tag. Aí, cadê eu criar a tag aqui? Create tag here, v1.0. Tá aí. Pô, mas por que criar a tag v1.0 aqui? Simples. A nossa master vai andar. Eu vou jogar outras releases para cima. Para eu saber em que ponto da minha master foi que eu gerei aquela versão, eu só preciso olhar para as tags. Então, cara, esse é um pouquinho que eu queria mostrar para vocês do poder do Git Kraken. Tudo isso aqui que eu fiz dá para fazer via terminal. Tudo isso aqui é extremamente possível. Agora fica muito mais fácil utilizando o Git Kraken aqui. Então, Neymar, pois não? ali no release, tu chegou a fazer push ou não? Sim. Ó, sempre que ele tá com as duas carinhas aqui, ó, quer dizer que eu fiz o push para origin, tá? Ah, tá. Beleza. Então, esse é um pouquinho, assim, ele é muito mais poderoso que isso, tá? Eu mostrei só um pedacinho do que é o Git, tá? Mas aqui vocês viram, eu simulei que nem se aqui eu tivesse 3 times trabalhando, ó. Ah, e um detalhe, ó, uma vez que eu fiz esses hotfix, essas features, isso aqui já está integrado na master, já está integrado numa release nossa, eu posso vir aqui e deletar essas tags, não tem necessidade de eu manter elas, ó.
Eu posso deletar tanto local quanto remoto e local, sabe? Eu posso escolher. Então, isso vai da política de cada projeto, se mantém ou não essas brands antigas, tá? Manter vai só manter o repositório, vamos dizer assim, inchado lá. A gente mantém hoje por histórico, mas não precisaria manter, tá? Poderia eliminar tudo isso aqui. Então, isso é o que eu queria tentar passar um pouquinho de Git. Eu acabei me estendendo um pouco mais do que eu pretendia, mas acho que é importante para entender pelo menos o básico, né? Então, o Git é o gerenciador de versões. Ele é o cara que controla todo o versionamento dos arquivos, das pastas, e ele faz isso tanto local quanto remoto, tá? Só que tem que tomar cuidado para ter certeza se tu não está fazendo só local ou se tu não está fazendo se tu fez no teu repositório local, se tu deu o push para fazer no repositório remoto também, senão tu pode só ter versionado na tua máquina, se perder tua máquina tu perde tudo. E mostrar um pouquinho essa questão do Git Flow, que essa questão do Git Flow vocês vão ver em tudo que é local, tá? Assim, vai ter variações deles? Vai. Ali na empresa a gente trabalha com uma variação do Git Flow, a gente não trabalha com Git Flow na essência, assim. Mas o conceito de branches, o conceito de release, o conceito de master, isso não muda. Isso é meio que padrão para todo mundo, sabe? Então, por que eu disse que não é importante, não é bom trabalhar na master? Porque a master, normalmente, ela é para ter o teu commit inicial somente, e a partir do teu commit inicial, ela só recebe merges. Ela não recebe commits direto nela. Então, essa é a ideia, tá? Como vocês veem, né, aqui no começo eu já estraguei isso, né, porque eu já dei uns commits direto na master, mas o ideal era que assim que eu tivesse criado a master, eu já tivesse criado a minha development, tivesse trabalhado na development e então tivesse feito um merge para cima da master. Não sei se eu consegui explicar, se ficou alguma dúvida relacionada ao Git, ao GitKraken, ao Gitflow. Ficou tranquilo. Acho que deu para entender bem, sim, tranquilo. Beleza. E assim, que nem eu disse, né? Aqui foi um cenário bem tranquilo, tá? Agora vai ter situações ali, o Gilberto pode comentar também, né? Cara, a gente tem vezes que a gente recebe merges ali que é 200 arquivos, cara. O cara ficou trabalhando um mês inteiro ou refatorou metade do projeto lá e fez um merge. E tem vezes que um desses conflitos que eu resolvi em 2 segundos ali, cara, a gente perde um dia para resolver um desses conflitos, sabe? Por causa que eu tinha duas pessoas que estavam mexendo nas mesmas coisas, ou eu tinha duas coisas, uma que foi desenvolvida lá há 6 meses atrás, ficou parada no tempo, e o outro cara estava refatorando todo o projeto relacionado com aquilo, uma feature que demorou muito mais do que deveria para ser feita, sabe? Então esses merges às vezes eles podem complicar um pouco. Então por isso que na hora que for trabalhar também, for desenvolver com isso, ter noção de que outras pessoas estão trabalhando no mesmo projeto, no mesmo arquivo, se inteirar de quais as alterações que eles estão fazendo para tentar mitigar esse tipo de situação é muito importante também, sabe? Por causa que facilita o trabalho de quem for ter que fazer merge depois, de quem for ter que fazer um code review, alguma coisa nesse sentido, sabe? Ô, Neymar, Oi? agora que tu falou essa situação, como é que fica então? Por exemplo, pega duas pessoas fazendo o mesmo arquivo. No caso, elas vai estar na mesma branch do arquivo, se é uma feature igual, ou vai ter uma branch para cada desenvolvedor sobre aquela feature. Porque se for a mesma, pode dar conflito, né? Falou assim, é muito mais difícil de tu concatenar as coisas junto com outra pessoa. Mexi nisso, tu mexeu? Não mexi. O que tu mexeu? Ficar nesse vai e vem, acho que é meio complicado. É bem complicado, cara. A gente tem duas situações, tá? Quando os dois estão trabalhando na mesma feature, normalmente eles trabalham na mesma branch, tá? Agora, quando os dois estão trabalhando em features ou hotfix diferentes, separados, daí tem uma branch para cada um. Normalmente, esses problemas dão mais nesses casos onde que tem uma branch para cada um. Porque realmente, o cara que fez o hotfix, ele vai fazer um hotfix a partir da master e ele vai fazer esse hotfix em uma semana, vamos dizer assim. O cara que está trabalhando na feature, ele vai levar um mês para fazer aquela feature. Só que aquela feature que ele fez, ele estava fazendo no mesmo local onde que o cara fez o hotfix.
Então, quando a gente for tentar fazer o merge das duas, pode dar conflito. E normalmente esses conflitos, daí o que a gente tem que ver? A gente tem que tentar pegar aquele hotfix que foi feito, ver se aquele trecho de código mudou a lógica dele na feature nova que foi implementada, né? Se mudou a lógica, e tentar nessa lógica nova implementar, trazer aquele hotfix, se ainda faz sentido, né? Se ainda pode acontecer aquele problema, tudo mais, prever na nova lógica aquele hotfix. Então, cara, tem vezes que assim, tem o hotfix ali, a gente acaba tendo que baixar a branch da feature e implementar de novo o hotfix dentro da branch da feature, sabe? Dependendo do que acontece. Isso pela questão do timing mesmo. O hotfix normalmente ele vai mais rápido para a produção, ele vai reintegrar a master antes para apagar um incêndio, alguma coisa que está acontecendo em produção, enquanto isso a feature vai levar ali 1, 2, 3 meses para ser implementada. Então nesse período, se o desenvolvedor não pegar ele por conta e trouxer esse hotfix para cima da feature, vai dar problema na hora de fazer o merge, sabe? A gente vai ter esse problema lá na frente. Beleza. Não sei, querem mais algum exemplo, alguma questão relacionada ao Git ou ao Git Flow? Pode colocar naquele fluxograma ali, um exemplo do Flow ali também. Esse aqui? Então, no caso, se tu tivesse tá lá o cara na feature, a primeira da esquerda ali, aí vem o hotfix, ele se integra na develop. Isso. E aí quando o cara trouxer ali da feature da esquerda, a primeira, ele já vai encontrar, antes um pouquinho ali, a primeira merge que ela vem para development ali. Ela não veio. Ó, aqui, ó. Esse cara ele não veio. Não, o outro não. Esse aqui? Ah, tá. Não, esse. Ele ele chega e ele faz um merge, já teoricamente a development já está atualizada com hotfix, né? Exatamente. O que acontece, que nesse caso aqui pode dar problema, é que, por exemplo, se esse hotfix foi feito no mesmo local onde que essa segunda feature aqui está sendo feita, ó o tempo que correu na development antes dela integrar para development. Ó. Sim. Então, esse hotfix, ó, ele já foi para produção aqui, ó. Ele veio para development, ele veio para uma release e ele já foi para produção. E só depois que ele já foi para produção, isso pode ser 1 mês, 2 meses, enfim, que ele vai integrar com essa outra feature. Então, quando essa outra feature foi jogada para cima da development aqui, que ele pode dar problema de conflito. Que daí eu vou ter que revisar esse hotfix que foi feito lá atrás, se ele ainda faz sentido dentro dessa feature, o que eu preciso fazer com ele, sabe? Entendi. Agora ficou claro, assim. Beleza. Esse do Git Flow, assim, vocês vão encontrar em muitos lugares. Claro, que nem eu disse, vai ter variações, tá? Mas na sua essência, o conceito de master, de development, de branch, essa separação, essa questão de merge, isso vai ter em tudo que é lugar, tá? Isso não foge. Talvez uns vão fazer o quê? Uns vão pegar, por exemplo, e o hotfix ele não integra para development, ele integra para uma release e da release direto para master. Não sei, pode acontecer. Eu vou ter casos onde que a feature não vai para development, ele vai para release direto, da release vai para master. E daí a master depois reintegra para cima da development. Pode acontecer, sabe? Então, tem variações desse fluxo? Tem. Mas o importante é entender um pouco o conceito das branches, das releases, da master, certo? Para que funciona cada um desses.